fala sobre expectativas versus frustrações. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio, para esclarecer as nossas dúvidas, a psicóloga Adilene Carvalho. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Prazer recebê-la aqui, viu? Igualmente, um prazer. Doutora, que assunto interessante, né? Tem até alguns memes, algumas brincadeiras na internet que mostram expectativa e realidade até do nosso dia a dia, né? Sim. E eu queria começar entendendo, tanto quando a gente fala sobre expectativa em alguém, como expectativa em algo, né? Em um sonho, na compra de alguma coisa, no trabalho. A gente, durante a vida, vai se frustrar muitas vezes? Isso é normal? Sim, é normal, né? É inevitável nos frustrarmos, até porque as vivências, elas colaboram, né, para que você possa ter essas expectativas e, na medida em que você as elabora também, você acaba tendo algumas frustrações, dependendo se as expectativas são superiores à realidade, que é quando surge, muito bem dito, esses memes que fazem a comparação, né, entre a expectativa e a realidade, porque o ser humano tem a tendência de colocar uma expectativa muito lá em cima e quando não corresponde, a realidade é frustrante. Doutora, eu tenho muitos tópicos para a gente falar sobre esse assunto, mas eu quero começar falando sobre a expectativa em alguém, seja na amizade, seja em um amor. Sim. Quantas vezes é recorrente a gente confiar numa pessoa, principalmente quando a gente gosta? Um amigo, uma amiga muito especial, ou aquela pessoa com quem você está namorando. Não, mas quando casar vai melhorar, né? E a pessoa, quem está de fora vê muito melhor do que quem está vivendo. Quando a gente está vivendo, a gente não percebe. Quando o outro está vivendo, a gente percebe. Sim. E quando a gente fala sobre essa expectativa no outro, eu percebo que ela é recorrente dependendo do caráter e dependendo da personalidade de ambos. De fato, tem pessoas que podem se frustrar mais vezes porque tem mais dificuldade em não depositar expectativa no outro? Sim, perfeitamente. A questão da frustração está muito atrelada também às suas bagagens como experiência. Então, se essa pessoa vem de um histórico onde ela sofreu várias frustrações, ela tende a não conseguir confiar, ou então ela vai depositar muito sobre a outra pessoa, projetando sobre a outra pessoa algo que ela não vai poder corresponder. Então, é natural do ser humano, isso vai variar de pessoa para pessoa, até porque nós somos seres únicos, né? Mas é bem comum nos relacionamentos. Não confiar no outro também é um problema, então, doutora, né? É porque você tem já a sua carga, né, experiencial, então você vai confiar em alguns momentos desconfiando, né? Então é muito dos limites de cada pessoa. Outra situação que eu percebo, que geralmente é até motivo dos memes, são as comparações, né? Então eles pegam lá, olha, a artista tal com seu filho no parque. Aí tá lá a artista toda linda, maravilhosa, no salto alto, versus eu no parque com meu filho. Aí tá lá a pessoa, vida real, né? Detonada, com a criança correndo, um sapato na mão, a bolsa embaixo do braço. Eu acho que a mídia e as redes sociais hoje contribuem muito para essa comparação. Essa expectativa na vida do outro, que a gente está vendo o tempo inteiro nos stories, na televisão, seja na internet, em qualquer meio que for, isso pode, para as pessoas que já têm mais dificuldade, fazer com que ela tenha um nível ainda maior de frustração, doutora? Sim, certamente, porque as redes sociais estão acessíveis a todos. E uma vez que eu tenho algumas expectativas e vejo essas expectativas no outro, talvez eu não consiga atingir esse patamar da pessoa, né? E isso acaba gerando frustração, porque como que a família Margarina tá linda, sorridente, todos contentes, e a minha família parece a família Buscapé, né? É bem isso. Então, existe mesmo essas distorções que se devem a essa questão da exposição às redes sociais. E que é uma exposição falsa muitas vezes, né? Porque o artista dificilmente... outro dia alguém me falou assim, Jaque, mostra um pouco seu dia a dia com o Davi, sem maquiagem, desarrumada. Eu respondi pra pessoa, olha, eu geralmente eu tô maquiada, eu costumo me maquiar mesmo em casa. Aí outro dia eu me peguei acabada, assim, cuidando do meu filho, com aquele coque no cabelo, a olheira, o rímel caído ainda do dia. Aí eu falei assim, nossa, a pessoa precisava ver uma foto minha agora pra eu falar que eu mesmo tô encarando a minha realidade. Porque a realidade que a gente mostra na internet, por mais que a gente traga um pouquinho do dia a dia, não é toda a realidade. Não. A gente colocar a nossa expectativa na vida do outro, seja um amigo ou seja um artista, vai trazer frustração em algum momento, Exatamente. Não é, doutora? E eu volto a dizer, somos seres únicos, então a minha realidade nunca vai ser igual ao do outro. Eu tenho que aprender a trazer isso para o meu contexto. Já que eu sou mãe, já que eu tenho uma rotina diferente da outra pessoa, eu vou viver aquela rotina.
E o que acaba acontecendo, já que é a questão dessa falsa realidade, onde a pessoa vai querer imitar o outro e não consegue viver o momento presente. E acaba perdendo também vivências com os filhos, com o marido, porque ela está muito focada no outro e esquece de viver a própria vida. Doutora, outra situação que eu percebo que é recorrente é quando a pessoa depositou a expectativa de muitos anos em algo ou em alguém, e agora eu vou dar o exemplo do trabalho, porque isso aconteceu com muita gente no momento em que o país vive. Sim. Pessoas que trabalharam 20, 30 anos na mesma empresa, não procuraram outra especialização, não sequer tinham enviado o currículo para outro lugar, porque vestiram a camisa de uma empresa e ficaram ali por anos. E a gente viu um número de desempregados trazendo pessoas que trabalharam por 20, 30 anos na mesma empresa e agora se viram sem um emprego, sem uma especialização diferente, sem conseguir arrumar emprego nesse momento e ainda lidam com a frustração do amor que tinham pela empresa anterior. Quando não deu nada de errado por muitos anos e de repente dá, essa frustração pode ser mais intensa? Pode, até porque se a pessoa em questão de fato não acompanhou essas mudanças, não fez por onde, não foi em direção a uma especialização, ou então teve esse acompanhamento do mercado de trabalho, né? Porque a crise não aconteceu do dia para a noite. Ela vem acontecendo. Ela já vem acontecendo, né? Há um certo tempo. Então, isso tem que ser perceptível a todos, né? Hoje já não existe mais cargos vitalícios, né? Então, não existe mais como você se garantir, mesmo num cargo público, né? Como concursado. Hoje existe uma estabilidade que toma conta. Mas existe o lado bom, né? O lado bom da crise é a criatividade. Então, nós vemos hoje muitos brasileiros optando pelo empreendedorismo, né? Pelas artesãos que tinham isso como hobby, de repente, tem isso como renda principal, exatamente. Né? Se lançaram, né? Se lançaram. Então, existem possibilidades. O momento da frustração pode ser importante, então, para esse recomeço? Pode ser, porque a pessoa pode chegar num ponto onde ela começa a ver outras possibilidades e não só aquilo que ela está vivendo naquele momento. É muito interessante porque a frustração nos leva também a enxergar além daquilo. Homens e mulheres, gerações diferentes, podem entender a frustração ou responder à frustração? Você já falou que a gente é único, mas assim, tentando entender, dá para generalizar um pouco como homens e mulheres lidam com frustração? Isso tem características que são mais comuns a homens e mais comuns a mulheres, e talvez isso mude de geração em geração? É complicado, né? Tentar fazer essa comparação. Mas se a gente trazer para a questão da infância, né? Os meninos, as brincadeiras, né? A dinâmica dos meninos é mais competitiva. Então, não pode chorar, tem que ser o primeiro em tudo, tem que ser mais rápido, tem que... Naquelas brincadeiras cotidianas, né? Sim, exatamente. O menino já é treinado para superar as frustrações. Perde, ganha, é o time que ganha, é o time que perde. Caiu, levanta, né? É interessante, esses dias o Davi, ele estava quase andando, ele caiu, e eu fui lá, o Caio falou assim, não, ele é menino, caiu, levanta, caiu, levanta. E é algo que está intrínseco na gente mesmo, exatamente. Né? Se fosse uma menina, talvez ele fosse falar, ai, a nossa menininha caiu, vamos lá, vamos abraçar. Mas até pelo momento que a gente vive, a gente tem receio de como a gente vai dar essa resposta às crianças, né? Sim, exatamente. E a menina já tem essa, vamos dizer, essa fragilidade, né? No sentido de ter um cuidado maior, né? De necessitar de uma proteção. Então, a gente acaba criando de maneiras diferentes, mesmo estando no mesmo lar, mas dando um respaldo maior para as meninas e na vida adulta isso reflete de alguma forma, né? E é a gente que cria, né? Outro dia eu conversava com uma amiga, somos cristãs, mas ainda assim temos muita preocupação do mundo machista no qual a gente ainda vive. E a minha amiga falava, olha, nós duas temos meninos, né? Ela falava, a gente tem que ver bem como a gente vai criá-los, né? E no momento em que a gente sabe muito bem o que a palavra de Deus fala sobre menino e menina, mas em um momento em que a gente quer quebrar alguns paradigmas de que homem não pode ajudar em casa, de que isso é coisa de menina e isso é coisa de menino, como equilibrar tudo isso dentro daquilo que a gente acredita, do que a palavra de Deus fala, no nosso caso que somos cristãos, mas dentro também daquilo que a gente sabe que vai ser melhor, que a gente vê que vai ser melhor. Sim. Então, é um equilíbrio até difícil da gente conseguir, não é, doutora? É difícil, mas não é impossível. Tendo em vista essa mudança de uma forma geral, né? A gente percebe que as famílias hoje, elas necessitam, às vezes, o pai e a mãe se ausentar mais, né, da criação dos filhos, mas essa dinâmica, esse revezamento pode contribuir para o crescimento da criança, desde que você saiba delegar, direcionar e não poupar, né? E até te pergunto isso, doutora, isso que a senhora fala, né?
Nesse momento dos primeiros anos de vida de uma criança, cada ser humano vai reagir de uma maneira. Mas a maneira como os pais, os educadores, sejam os primeiros professores, os avós, quem fica com essa criança, vai dando a ela as ferramentas corretas, a gente pode criar futuros adultos que se frustrem menos? Sim. Eu diria que a primeira infância, né, que é uma fase muito determinante, ela é muito importante, porque ela vai determinar mesmo a maneira como esse ser lá na frente vai se comportar, vai agir. E se a gente não conseguir, de fato, mostrar a realidade e tornar essa criança no mundo de fantasia, onde ele não se frustra, onde ele não perde, onde ele sempre tem o que quer, onde não sabe ouvir um não, lá na frente vai ser muito mais difícil. Porque na vida adulta não tem testes, né? A vida não permite ensaios. É tudo valendo, né? Tudo valendo, exatamente. E aí chega um certo momento que a criança e o adolescente também, na fase dele, vai querer viver as próprias experiências. E já não vai ter mais, não vai ouvir, né? Não que os pais não aconselham, mas eles vão querer viver as próprias experiências. E isso também, já que até abrindo uma porta aí, a questão dos suicídios também. Né? A gente sabe que em parte, né, não são todos os casos, mas em parte isso se deve à juventude não conseguir lidar com as suas frustrações. A dificuldade em lidar com frustração, exatamente. Né? E aí eu quero te perguntar, doutora, quando é importante, a gente já entendeu que todos em algum momento vão se frustrar, é inevitável não se frustrar nunca, mas sim, quando é importante procurar ajuda, que sinais nós temos que estar atentos? Uma pessoa que passa por frustrações e tem sentido muito e está sofrendo muito, pode desenvolver patologias? Explica isso pra gente. Pode. Assim, algumas sinalizações, né? Questão da irritabilidade, né? Eu não consigo lidar, eu não consigo tirar algum aprendizado, porque da frustração vem o aprendizado também. Eu entro num ciclo de negativismo, ó céus, ó vida, e eu não saio disso e posso entrar num quadro depressivo também, num quadro de isolamento. Então, esses indícios de isolamento, agressividade, né, irritabilidade, são indícios que podem ser observados. E familiares, pessoas mais próximas podem intervir, né, no sentido de, será que eu posso te ajudar? Você quer buscar uma ajuda? Porque ainda existe muito hoje um tabu, um preconceito com ajuda psicológica, né, psiquiátrica, então nem se fala. Mas assim, os familiares são aí essa rede de apoio que geralmente essa pessoa vai ter o acesso, né, o primeiro contato. Doutora, é importante falar isso, né? É lógico que a gente não tem como prever o que teria acontecido, mas quando a gente pensa na importância do tratamento psicológico até enquanto prevenção, a gente pode pensar, não vou falar que talvez um suicídio fosse evitado, mas eu acho que no fim das contas é isso, não é, doutora? Sim, olha, a gente tem inúmeros casos, né? Casos que vêm à mídia, casos desconhecidos também, mas o fato é, essas pessoas, elas podem estar aparentemente bem, sorrindo nas redes sociais, né? Comemorando, celebrando e uma semana depois pondo fim à própria vida. E eu digo que isso não é do dia para a noite. Por isso que é necessário que se faça essa observação. É que as nossas relações, hoje, talvez até pela rede social, pela maneira como a gente vive, elas estão muito superficiais. Perfeito. Então, você estava ali na festa de trabalho, o colega se mata e você fala, mas eu não podia imaginar. Não podia imaginar porque você estava superficial nessa relação com ele. Porque quando a gente tem um olhar um pouco mais atento, um pouco mais de confiança, um pouco mais de conversa, não estou falando que você tem que ter amizade com todos os colegas de trabalho, não é isso, mas a gente perdeu um pouco o olhar para o outro, porque falar que a pessoa se matou, nossa, mas nunca imaginei, é porque você nunca teve um olhar para essa pessoa. Ninguém acorda e fala, com exceção de algumas situações específicas de adolescentes e de crianças que infelizmente acontecem, mas de um modo geral na fase adulta, ninguém acorda um dia e fala, eu vou me matar, não é verdade, doutora? Exatamente, e bem observada essa questão, né? Não só a superficialidade, mas a questão da agitação. A nossa rotina hoje não nos permite termos relacionamentos mais duradouros, mais próximos. É oi, tudo bem? Já né? É instantâneo, né? É oi no WhatsApp, boa noite, boa tarde. Então, é uma coisa muito superficial. Essa é a palavra certa. E esse olhar cuidadoso, esse olhar mais empático, né? Onde você consegue ver no outro uma expressão, um semblante mais abatido, já pode ser um indício, né? Então, assim, eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta.
né? Doutora, e pensando na família, que eu acho que é o núcleo que tem a maior responsabilidade por essa observação do outro, pensando no número de jovens também que têm cometido suicídio, isso tem sido cada vez mais divulgado, queria entender como que pode ser esse suporte. Se a pessoa não quer, eu acho que no caso dos jovens, eu estou bem criando meu filho, ele não vai ter muito não querer, né? Mas se a pessoa não quer essa ajuda ou fala, não tô doido, não quero ir para psiquiatra, não quero ir para psicólogo, porque também acontece de um encaminhar para o outro, às vezes, para um tratamento multidisciplinar. O que fazer? O familiar pode conversar com o psicólogo e buscar essa ajuda? Sim, certamente. Essa rede de apoio que eu costumo dizer não inclui apenas profissionais da saúde mental. Ela também é formada pelos familiares, porque são pessoas mais próximas. Então, elas, de fato, elas podem contribuir e muito. Se no primeiro momento existe uma resistência a essa ajuda, o que pode ser feito é tentar alterar essa rotina da pessoa, né? Se ela está um exemplo, numa situação de isolamento, você permitir ela sair um pouco dessa rotina de isolamento, criar atividades ou situações onde ela possa sair dessa condição. Isso já é um olhar diferenciado, né? Onde a pessoa pode voltar a ter gosto pela vida. Doutora, a gente fala sobre a importância do autoconhecimento, que eu acho que a terapia é fundamental para nos ensinar sobre isso. Sim. E eu tenho conversado com muitas pessoas que falam principalmente a respeito da maternidade, dos primeiros anos dos filhos, que a gente deposita muitas expectativas, né? A gente faz sonhos. Eu tenho uma amiga que ela é professora de educação física. Então, a vida inteira ela falava assim, ela dá aula de natação e ela falava, essas mães que vem no último mês, ela comentava, né, no último mês de gestação, tem que se exercitar a gestação inteira, pois ela passou mal a gestação inteira e ela falava, gente, eu julgava tanto o outro. Eu falava que eu ia fazer aula de hidroginástica, eu ia correr grávida, eu ia fazer... Ela não conseguiu malhar um único dia da gestação por conta do estado em que ela teve. Ela depositou toda a expectativa naquilo e não aconteceu nada. Mulheres que queriam um parto normal e no último instante precisaram reverter para uma cesárea. Eu tenho amigas que tentaram até o último instante, mas não conseguiram. Eu tinha certeza que ia ter parto normal também, não consegui por conta de uma intercorrência. Lidar com isso, que são frustrações. Não adianta a gente fingir que não são, mas saber lidar com situações como essa nem sempre é fácil sozinho, né? Exatamente. Até porque, como você mesma disse, se você se planejou para isso, né? Você criou uma série de expectativas. Quando aquilo sai da sua rota, do seu plano, é quase inevitável você não se frustrar. Mas o que eu procuro, né, aconselhar é você tentar olhar sempre pelo lado positivo. Então, a mãe não conseguiu do jeito que queria, mas e a criança? Veio saudável, veio no momento, né? Então, a gente tem que ter esse olhar positivo sobre a situação. Outro exemplo que você deu foi com relação à maternidade, a profissão, né? É muito relativo. Hoje eu estou bem, amanhã eu posso não estar. Então, essas metas, eu diria, a gente tem que fazer umas expectativas baixas para não ultrapassar, não querer ter algo que não corresponde à sua realidade. Principalmente aquilo que não depende da gente, né? Exatamente. Você disse tudo. Tem muita coisa que não depende da gente, que foge do nosso controle, né? Então, é bem isso. A gente tem que estipular expectativas que estejam ao nosso alcance. Equilibrar a expectativa e realidade. Né? Um caso é a criação de filhos, né? Às vezes os pais depositam muita expectativa sobre os filhos. Não, vai ser cantor, vai ser jogador, vai ser tudo. Vai poder fazer o que eu não fiz, né? Exatamente. Que é muitas vezes o sonho que a gente tem, né? A mãe que, não, eu não pude fazer balé, quero que a minha filha faça. Ou o pai, não, eu não pude jogar futebol, vou pagar para o meu filho numa escolinha. Às vezes ele quer judô, ele quer qualquer outra coisa, ele só não quer o futebol, não é verdade? Sim, sim. E respeitar as particularidades, né, de cada um, porque nós somos seres únicos e temos habilidades específicas. E não pode ser, não dá como futebol, jogador de futebol, mas pode ser um atleta de outra modalidade. Então, ter esse olhar atento também sobre as habilidades e não gerar sobre os filhos uma expectativa, uma falsa expectativa, uma projeção daquilo que eu não fui, mas que o filho possa vir a realizar um sonho meu. Doutora, eu tenho que encerrar, mas foi uma delícia recebê-la aqui. Eu acho que fica um alerta importante. Procure ajuda. Às vezes até antes, né? Se planejar para algumas situações que são importantes, seja a maternidade, ter filhos, um emprego novo, ou o que for. De repente, se você tem um terapeuta que pode te ajudar a fazer esse planejamento, ainda mais se você percebe que tem dificuldade para frustração, pode ser mais fácil passar por esses momentos, né? Com certeza. Quem quiser entrar em contato, vou deixar o telefone, que é o 0 operadora 11 99134 0124. E tem um e-mail também da doutora passando aí para vocês. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde. Eu que agradeço pela oportunidade.